Muita paz a todos nós, né? Que estão conectados no sistema de comunicação aí, Deus conosco. Também queremos cumprimentar todos os irmãos do campo espiritual que acompanham o trabalho desta emissora e todos os lares que estão conectados a esses temas, que são temas do Evangelho de Jesus, temas do Cristo. Este que foi reservado para a nossa abordagem hoje é um dos mais belos, a pureza de coração. E o ensino de Jesus sobre a pureza de coração, ele se encontra especialmente no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, e foram também interpretados por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no início do capítulo 8. As bem-aventuranças, elas se encontram em dois evangelhos sinóticos, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Interessante que a abordagem desses dois evangelistas, ela é diferente entre um e outro. Lucas informa que para realizar o Sermão do Monte, Jesus desceu a um lugar plano, ou seja, Jesus falou para nós, encarnados, nós que estamos na matéria. É a interpretação segundo o corpo, segundo a nossa personalidade. Já Mateus descreve que Jesus subiu ao monte, ou seja, falou elevadamente para o Espírito Eterno, buscando atingir o nosso âmago, a nossa centelha divina, criação do Pai, a nossa individualidade. E, portanto, Mateus nos dá uma visão belíssima, que é a visão espiritual. Isso que nós estamos fazendo é um preâmbulo para nos situarmos melhor com relação à pureza de coração. Então, em Mateus, Jesus, no início do Sermão do Monte, ele relacionou 9 bem-aventuranças, mas, na verdade, as duas últimas, elas são apenas reflexos de provações exteriores daqueles que estão encarnados e se sujeitando às suas missões na Terra, sendo que as 7 primeiras vão definir os degraus evolutivos que nós todos temos que superar, que alcançar até o topo para nós conquistarmos a perfeição. Então, só lembrando aqui, quais são as bem-aventuranças? Primeiro, Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito. Depois ele se dirigiu aos que choram, depois se dirigiu aos mansos de coração, aos que têm fome e sede de justiça ou de perfeição, aos misericordiosos. Aí vem a 6ª bem-aventurança dos puros ou limpos de coração, e a última, que representa justamente o patamar mais elevado nesse caminho de progresso espiritual. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Então é uma grande comenda, um grande galardão alcançar essa condição. Então essas bem-aventuranças, elas realmente indicam os passos essenciais da nossa evolução íntima, a evolução íntima de todas as criaturas, para atingirmos o ápice, né, da perfeição. E o apóstolo Paulo registrou na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 13, o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, todos nós estamos num processo íntimo de cristificação. Nós temos que alcançar, cada um de nós, esse patamar Cristo, que é o Espírito puro. É assim que o Espiritismo compreende o nosso caminho evolutivo. Portanto, deve chegar um ponto em que o Cristo, que é esse simbolismo
da pureza espiritual vai viver plenamente em nós e nós teremos uma vida completamente unificada à vida dele, à vida do Cristo que conhecemos, não é? O Cristo Jesus. Mateus registrou no capítulo 5, versículo 8, nas bem-aventuranças, justamente a seguinte orientação de Jesus ou explicação de Jesus: bem-aventurados os que têm puro ou limpo o coração, porquanto verão a Deus. A toda bem-aventurança está associada uma recompensa. Então, a recompensa da pureza de coração é justamente a visão de Deus. Só que esta visão de Deus não será uma visão física, uma visão com os olhos, mas será a visão do sentimento, do entendimento pleno do que seja o nosso Criador. Então, muitas pessoas confundem essa bem-aventurança, a limpeza, essa pureza, com o sentido de castidade, de não ter contato sexual. Mas não tem nada disso. É uma limpeza no sentido de renúncia, no sentido de ausência total de apego, e porque nada nos pertence, tudo pertence ao nosso Pai e está concedido a nós por empréstimo nas nossas encarnações. Paulo registrou na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 6, versículo 7, o seguinte: porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada poderemos levar dele. Então, os evangelhos, trazem, e o Novo Testamento traz essa sabedoria do ensinamento divino, diretamente por Jesus, registrado pelos evangelistas, e às vezes por esses emissários, como Paulo, que também nos legou inúmeros ensinos, no nível crístico. Então, a palavra grega, do original grego, que tem a interpretação ou a tradução como puro, tem um significado bem claro. É tudo aquilo que é puro porque não tem mistura. Tudo que é isento, desembaraçado, livre, limpo de qualquer agregação. Então não tem nada a ver com castidade, sexual, porque a união sexual é uma ordem taxativa de Deus, senão a obra divina não sobreviveria. Os que se libertarem desse apego, até do seu próprio eu pequeno, da sua personalidade ainda em evolução, conseguirão ver Deus com a visão espiritual, com o sentido, com a experimentação dessa possibilidade de compreender Deus. Então, esta sexta bem-aventurança, que é a pureza de coração, ela define a criatura já iluminada. O homem teria conquistado, quando ele alcança a pureza de coração, uma perfeita paz interna, uma harmonia integral no corpo e no espírito. E quando alcançar esse nível, o seu eu real é o mesmo, ele vai compreender que é o mesmo em todas as criaturas. Pouco importa a manifestação externa e transitória de cada uma delas. Ou seja, é a visão da essência espiritual que está em cada um de nós. Quem alcança a pureza de coração não vê a personalidade, vê o Filho de Deus, vê a criação divina. É o seu entendimento integral com a obra de Deus, uma compreensão total da vida. E nesse nível o homem se entrega ao sacrifício de si mesmo em benefício da coletividade numa imensa harmonia interna. Então, felizes os puros de coração corresponde exatamente ao ponto em que a criatura já está desapegada de tudo, tem o coração totalmente limpo e vazio para manifestar o seu Cristo interno. Alcançou ou está em vias de alcançar a sua própria cristificação, superou as emoções, ama integralmente, sem distinção, a todas as pessoas e sabe, justamente por isso, que o eu é o mesmo em todos, em cada um de nós, uma manifestação de Deus por nosso intermédio. Muito bem, dito isso, vamos então começar a falar rapidamente a respeito da analogia que Jesus fez com as crianças,
que é o tópico abordado em O Evangelho segundo o Espiritismo, porque a pureza de coração está intimamente relacionada às ideias de simplicidade, de humildade, exatamente contrárias às ideias de egoísmo e de orgulho. E Jesus tomou a infância como representação da pureza. Vamos ler então o registro de Marcos, no capítulo 10, versículos 13 a 15. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhas traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então essa frase, deixai vir a mim as criancinhas, ela se tornou uma das mais citadas e queridas entre os cristãos, porque Jesus deu provas nos registros evangélicos de apreciar os pequeninos em vários trechos que os evangelistas deixaram registrados e tomar essas crianças como modelos em vista do seu modo de agir, e concluiu que delas é o reino dos céus. Então nós precisamos entender melhor o que seja o reino dos céus, porque alguns interpretam o reino como sendo um dom que pode ser recebido ou um lugar onde se pode penetrar. É a compreensão mais comum, a mais difundida, mas realmente o reino não se trata disso. Não é aquele lugar dos anjos tocando a harpa sobre nuvens, o lugar das delícias, né? Que estão reservados para alguns de nós depois da nossa vida na Terra, e muitas vezes até vendidos esses lugares, como aconteceu com um amigo nosso, um colega nosso de empresa, que quando esteve nos Estados Unidos décadas atrás, tentaram vender para ele, ofereceram para ele um lugar no céu por $25 mil. Então a gente vê como é que são as ideias materialistas, não é? Então o reino dos céus não é nem dom e nem lugar, é uma conquista do íntimo, um estado de consciência que nós penetramos e nós o recebemos quando nós atingimos um patamar evolutivo superior ao que nós nos encontramos. Então o reino, esse reino, ele precisa ser aceito, recebido, como a criança recebe as coisas que nós lhes damos. Interesse, participação alegre. E nós só conseguiremos penetrar nesse reino dos céus quando nós nos tornarmos crianças, ou seja, com a naturalidade e a humildade naturais da infância, que confia e ama sem distinções e exigências. O Evangelho segundo o Espiritismo alerta que a comparação que Jesus estabelece com esse modelo do reino dos céus, da pureza de coração e as crianças pode parecer injusta, porque, de acordo com a nossa doutrina espírita, toda criança é, na verdade, um espírito antigo que está renascendo na vida corporal. Então, naturalmente, ele traz consigo imperfeições, as quais ele ainda não se libertou, não é à toa que está reencarnando. Então, nós poderíamos afirmar que somente um espírito que já chegou à pureza total poderia ser esse modelo, né, que Jesus está nos oferecendo como um simbolismo. Mas a criança, na verdade, no início da sua reencarnação, ela não apresenta as tendências, as perversidades, as imperfeições do espírito. Ao contrário, ela mostra para nós a imagem da inocência e da candura. E graças à sabedoria divina, a criança não se mostra desde o nascimento tal como ela é, em razão da sua personalidade anterior, daquilo que ela foi como adulta em vidas passadas. Mesmo porque o espírito, antes de reencarnar, ele entra em perturbação e ele perde a consciência de si mesmo. Ou seja, o nosso aparelhamento físico, o cérebro, ele impede que o espírito se recorde das vidas passadas. É o esquecimento do passado que nos é dado por bondade divina
para permitir que nós tenhamos outras oportunidades e que possamos sanar os erros que cometemos sem trazermos consciência e culpa daquilo que nós fizemos em vidas anteriores. Então nós recebemos um novo ponto de partida e por essa razão, no curso dos primeiros anos, o espírito realmente é uma criança, porque as suas tendências, as suas ideias estão, na verdade, adormecidas. Então vejamos, Jesus não afirmou que o reino dos céus é para as crianças. Ele disse que o reino dos céus é para os que se assemelham às crianças que foram tomadas como símbolo de pureza. Então, se as crianças são um símbolo de pureza, Jesus não estava apenas se referindo às crianças na idade cronológica, mas a todas as crianças espirituais, todos os espíritos que não estão ainda suficientemente maduros para compreender e acompanhar o ensinamento do Mestre, o ensinamento do Cristo. Nas instruções dos espíritos em O Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito João Evangelista deixou registrado assim: Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade. Então essas palavras não implicavam simples chamamento às crianças, mas todos os espíritos que ainda estão imaturos no seu crescimento espiritual. E Jesus, se ele chamava, é porque ele aguardava que esses espíritos se dirigissem a ele, o procurassem em busca de apoio, de consolação, de esclarecimento. Para isso, nós sabemos que a nossa doutrina espírita muito nos ajuda na melhor compreensão dos ensinos crísticos, por ser justamente através do esclarecimento que nós conquistamos, não é, o consolo. Nós temos aqui relacionados algumas qualidades das crianças, intrínsecas às crianças, que podem nos ajudar a compreender por que Jesus colocou a criança como símbolo da pureza. Então vamos relacionar algumas. A humildade, porque normalmente as crianças estão sempre dispostas a reconhecer a sua incapacidade, sempre dispostas ao esforço para o aprendizado, sem pretender que saibam mais do que aqueles que estão instruindo. Então a criança tem essa humildade intrínseca a todas elas, né? Esse período nosso da infância. Outra qualidade da infância ou da criança é o amor. A criança se prontifica sempre a perdoar e a esquecer as ofensas. A criança é um ser pronto para o amor, né? Podemos dizer assim. Outra qualidade muito importante do período infantil é a perseverança. Porque geralmente as crianças, quando querem alguma coisa, elas não desistem, elas insistem, elas ficam perseguindo aquilo, muitas vezes até obterem, né, o seu objetivo. Outra qualidade, a inocência, a falta de malícia diante de cenas, diante de situações. Para as crianças tudo é natural, tudo é limpo, principalmente se elas são educadas sem mistérios, sem segredos, porque a maldade ainda não viciou, né, as suas almas. E nós temos também ainda duas qualidades importantes que nós gostaríamos de citar. A simplicidade, as crianças fazem tudo sem calcular o que os outros vão dizer, sem preconceitos, sem necessidade de esconder qualquer gesto, qualquer ato, mesmo aqueles que os adultos, né, às vezes de forma hipócrita, classificam como atos vergonhosos. E a docilidade, porque a criança se deixa guiar confiantemente pelos idosos, sem indagar sequer onde é que vão, onde vão me levar, sem imaginar traições, sem imaginar enganos, porque eles mesmos, né, as próprias crianças, não são capazes de fazer essas coisas. Então elas julgam os outros
por si mesmas. Então, assim, nós relacionamos os principais pontos em que Jesus se baseou, né, para poder trazer para nós a criança como modelo de conduta. Mas podemos também aproveitar para mencionar rapidamente, e isso faz parte de um ponto um pouco adiante no Evangelho segundo o Espiritismo, mas vale a pena a gente salientar nesse momento, é que Jesus ensinou, o Cristo ensinou para todos nós, a questão de que existe o pecado, vamos dizer assim, o erro diante da lei de Deus, pelo pensamento. Quando o pensamento desvia dos princípios da lei, nós já estamos demonstrando imperfeição. Então Jesus, no próprio Sermão do Monte, ele disse assim: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Na verdade, esse foi um ensino inovador de Jesus, mostrando que, através do nosso pensamento, nós já estamos revelando a falta de pureza dos nossos sentimentos, do nosso coração. Dessa forma, num sentido mais geral, nós podemos enxergar até onde vai as nossas imperfeições. Então, o pensamento mau, ele vai demonstrar para nós que nós ainda precisamos caminhar mais, nós precisamos nos adiantar, lutar contra isso em nós mesmos para que nós alcancemos a perfeição. Então, nós podemos considerar alguns estágios de pureza do pensamento, né? O que pensa o mal, nesse pensamento se compraz, significa que o mal existe em plenitude de toda a força nessa criatura. Aquela que tem um pensamento mau, mas a repele, o progresso está em vias de realizar-se. E aquele que nem sequer concebe a ideia do mal, o progresso já se realizou. Então, deixando esses conceitos para as nossas reflexões, nós gostaríamos de ler um parágrafo de Emmanuel para o nosso encerramento aqui, que se encontra no livro Evangelho por Emmanuel, os comentários ao Evangelho segundo São Mateus, páginas 67 e 68, quando Emmanuel diz assim: quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor de nosso carinho irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o divino amigo. Então, com essas palavras de Emmanuel, que a gente sempre gosta de situar, porque fica um desfecho com um pensamento muito acima do nosso próprio, né? Nós desejamos aqui encerrar essa nossa fala inicial, agradecendo a audiência de todos os irmãos.